Ah, meu coração, que emoção poder dar esse boa tarde aqui para vocês, gente. Eu sou o CH, coordenador de experiências do ONONO, que é o nosso hub de inovação aqui da BASF. Um centro de experiências científicas e digitais que foi criado em 2018 para poder conectar a BASF com todo o ecossistema da inovação aberta, da transformação digital. E aqui nesse espaço é a primeira vez que a gente volta para esse espaço hoje, desde a pandemia, desde o início da pandemia. Minha voz está um pouquinho embargada porque eu estou de fato emocionado de estar aqui abrindo esse evento com a minha equipe toda funcionando aqui, a minha equipe presente, todo mundo com máscara, todo mundo vacinado, todo mundo se cuidando. E a gente cuidou de todos os protocolos para poder estar aqui hoje, trazendo esse evento para vocês, com um parceiro tão importante para a gente. E a gente está respeitando todos os protocolos aqui, a gente mantendo o distanciamento das duas pessoas que vão falar para vocês aqui depois de mim. A gente cuidou de todos os protocolos aqui para poder chegar até aqui ao nosso espaço. Toda a equipe está usando máscara, a gente está mantendo o distanciamento para que essa retomada comece a ser possível de uma maneira muito segura e reforçando o compromisso da BASF com a segurança das nossas pessoas, dos nossos parceiros, dos nossos clientes. E eu estou muito feliz também de trazer esses parceiros aqui hoje, que são parceiros queridíssimos. A BASF tem um carinho muito especial pela sustentabilidade e aqui no Nono a gente faz tudo olhando sempre em ter sucesso econômico combinado com proteção ambiental e também olhando para as pessoas, olhando para o impacto social. O parceiro que está aqui hoje é a Recicleiros. Eles vão contar um pouquinho para vocês do que eles andam aprontando por aí. A gente teve programas que nasceram aqui no Nono, do Negócios para Transformar o Mundo. A gente trouxe cooperativas, a gente trouxe catadores aqui para poder conversar e entender o que a gente podia fazer para mudar um pouco essa realidade. E um pouco disso vocês vão ver aqui hoje. Eu vou chamar para se juntar aqui com a gente o Rafa e o Eric. Eu vou sair agora aqui do espaço para poder dar espaço para que eles entrem aqui e continuem esse contato com vocês. Tem um chat aí que vocês podem mandar um salve para a gente, manda de onde vocês estão falando com a gente, manda boa tarde, mandem perguntas para vocês e a gente vai interagindo ao longo do nosso encontro. Eric, Rafa, sejam bem-vindos. Obrigado. Fala, Rafa. E aí? Boa tarde. Cara, acho que o CH abriu muito bem, né? É meio que um segura emoção, segura coração. Eu tô também absolutamente emocionado enquanto escutava o CH falando ali, daquela arrepiada, porque afinal de contas o nosso tema de hoje já é uma baita de uma emoção pra gente, para todo mundo que está aqui. E sem dúvida nenhuma tá retomando alguma coisa presencial nesse momento faz tudo ser ainda mais legal. Então, cara, acho que é, primeiro de tudo agradecer a receptividade, essa oportunidade de estar aqui no ONONO. A gente fez muita questão, apesar de preservar vocês dos nossos belos sorrisos, de fazer uma transmissão que tivesse qualidade, que a gente conseguisse passar o nosso conteúdo com o menor risco de falhas, de áudio, de sinal de internet. Então, muito obrigado, BASF, obrigado, ONONO, CH, pela oportunidade de estar aqui. Aproveito para estender esse muito obrigado também aos poucos membros da vasta hoje equipe da Recicleiros que estão aqui e também a um dos nossos patrocinadores, o Semente, mas eu não vou dar spoiler, já já vocês vão saber tudo. Muito boa tarde a todos, vamos nessa. Beleza, vou pegar minha colinha aqui que eu tinha esquecido. A gente começa então com essas boas-vindas. O Rafa colocou bem, eu vou reforçar. A gente tem a honra de estar aqui com Rafael Camarinho, nosso gerente de projetos especiais, com o Franklin, com o César, que são coordenadores de partes importantes desse processo do projeto que a gente está trazendo aqui, mas que, acima de tudo, estão representando um monte de gente que não está aqui, por razões óbvias, assim como vocês, nossos convidados que receberam convite, fizeram a inscrição e estão privilegiando essa transmissão. A gente queria muito que cada um de vocês estivesse aqui na nossa frente para a gente ter esse contato, mas a hora vai chegar, a gente está num bom caminho e isso vai acontecer. Então, começando aqui pelas nossas boas-vindas, o nosso objetivo hoje é trazer novidades para todos vocês. Então, a gente marcou essa apresentação para apresentar um pouco dessas últimas novidades, que não são poucas. Recicleiros está realmente num ritmo de inovação e de coisas novas que está alucinante. Ainda bem, a gente tem o privilégio de ter isso. E a gente começa aqui falando um pouco do contexto, né? De um contexto que, obviamente, muitos de vocês que acompanham a gente, que estão atuando nesse mercado, já estão bem familiarizados,
mas eu acho que não dá para a gente colocar esse assunto sem trazer um pouco o pano de fundo, né, de o que nos traz aqui, por que a gente está nessa e não é de hoje. É porque a gente tem um cenário ainda no nosso país que precisa de muito cuidado e de muita atuação, que é essa história do lixo, de como a gente tem sido impactado pelo consumo, pela geração de embalagens, pela geração de resíduos e do mau gerenciamento que isso ainda encontra na maior parte do Brasil. Então, estamos falando aqui de um país que gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos todos os anos. Estamos falando aqui especificamente de resíduos de cidades, né? Com uma taxa aí estimada em cerca de 4% de reciclagem, o que é muito pouco. Então, isso aqui traduz em muito desperdício, né, de recurso, muito impacto ambiental e perda de bastante oportunidade também, né? E desses 4%, a gente precisa destacar essa atuação fundamental, muito importante, que é o que faz com que grande parte, quase a maioria dessa taxa de reciclagem aconteça, que é a atuação de catadores. Essa foto que está na tela, ela representa muito bem o que é esse retrato da atuação de catadores para a reciclagem acontecer. Quando a gente usa a frase aqui que esses 4% passam pelas mãos de cerca de 1 milhão de catadores, essas mãos dessa foto representam bastante como esses catadores estão trabalhando, e eu acho que a gente aqui então traz o cenário que a gente queria: bastante resíduo gerado no Brasil, pouco aproveitamento para reciclagem, por uma série de fatores, e uma atuação imprescindível, e se não fosse imprescindível, na nossa visão prioritária, por conta do impacto social que nós aqui, recicleiros, e os parceiros que estão com a gente entendem ser importante e necessário associar a redução desse impacto ambiental junto com a promoção do desenvolvimento social. Então, a gente reduz o impacto ambiental ao mesmo tempo que a gente gera oportunidade para aqueles que mais precisam. Então, este é o pano de fundo do nosso tema de hoje e do que é a Recicleiros, né? Eu acho que fica muito destacado também a importância da atuação desses agentes, quando, infelizmente, no começo dessa pandemia, enquanto a gente ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, foi necessária a interrupção da atividade de boa parte desses agentes. E, neste momento, a gente também teve uma percepção clara dos impactos que a falta do trabalho dessas pessoas tem na cadeia. A quantidade de material que eles reinserem no processo produtivo e como a falta desse material impactou uma série de setores. Eu acho que isso também não é novidade para ninguém. A partir desse momento que é importante também a gente contextualizar a Recicleiros nessa história toda. Afinal de contas, o Eric comentou, não é de hoje que a gente está nessa, são 14 anos de trabalho dedicado a isso que para nós é uma causa. Recicleiros é uma associação da sociedade civil, sem fins lucrativos, e tem uma missão estatutária para poder cumprir. Então, nessa toada, acho que é importante a gente fazer um breve retrospecto, Eric, de o que nos trouxe até aqui, por isso a gente atua dessa forma. Por que a gente atua dessa forma, certo? É isso aí, vamos a ele então, né? A gente está aqui primeiro trazendo esse cenário geral para mostrar um pouco do que é a nossa forma de atuação e de onde ela surge. Recicleiros está há 15 anos tecendo também um pouco dessa trama de como a gente pode, olhando para esse cenário, entregar uma solução que seja efetiva. E, obviamente, a gente não chegou direto no ponto que estamos hoje. A gente teve bastante tentativa, erro e algumas frustrações importantes, onde a gente percebia que a atuação, o tamanho do esforço que era empenhado por nós e por tantas outras iniciativas parceiras e congêneres aí pelo Brasil, atuando, se esforçando bastante, investindo e, na maioria das vezes, não conseguindo colher os resultados compatíveis com esse esforço. E isso trouxe para a gente uma visão do que era realmente uma atuação transversal. Não dava para a gente resolver um problema complexo dessa forma se a gente não tivesse uma atuação complexa, se a gente não tivesse uma atuação transversal, se a gente continuasse atuando em um ou outro ponto dessa complexa demanda, dessa complexa cadeia. Então, a gente fez isso por um tempo. Então, ações de educação ambiental em uma determinada cidade, porque existia essa demanda. Ações estruturantes para melhorar as condições de cooperativas de catadores num outro contexto. Ações relacionadas a uma assessoria às prefeituras, à gestão municipal, para melhorar a coleta seletiva. Mas, muitas das vezes, a falta do outro elo dava uma limitação muito grande para o impacto que poderia gerar e para o resultado que a gente buscava. Então, a gente começou a olhar para o que, de fato, é uma ação estruturante.
né? Como que a gente atua de maneira, primeiro, aumentar essa reciclagem de 4%, a gente não está contente em ficar olhando esse número na nossa frente, e o que precisa realmente ser feito nesse aspecto de ações estruturantes para que a gente pudesse mexer nesse ponteiro. E esse slide, então, traz aqui um pouco dessa lógica. O que é para recicleiros hoje uma ação estruturante? Uso aqui a analogia da cadeira, né? Uma cadeira, para ficar de pé, ela não fica com um pé, com 2 pés, nem com 3 pés. Ela precisa dos 4 pés. Então, essa é uma boa analogia. Uma ação estruturante, ela tem que trazer todos os elementos necessários para a estabilidade, para a estruturação e para a estabilidade desse negócio. Então, é a qualificação do ecossistema de uma maneira geral. Desenvolvimento de políticas públicas para sedimentar a base. A gente começa por aí. Capacitação intensiva e transversal dos operadores desse sistema. Então, esse sistema não é só operado por catadores, ele não é só operado por gestores públicos, né, pelo sistema público de limpeza. Ele é uma conjunção de vários atores que fazem com que essa engrenagem rode. Então, a gente precisa fazer uma capacitação intensiva, profunda e transversal. Mobilização da população para mudança de hábito. Afinal de contas, a gente está falando de reciclar o resíduo pós-consumo. Então, eu tenho que ter toda essa infraestrutura, todo esse ecossistema, e eu tenho que ter a pessoa que é a geradora do resíduo mobilizada, engajada, entendendo o seu papel e responsabilidade. E a gente tem que falar de logística, de transporte, de cargas atravessando o Brasil inteiro para chegarem nos destinos que vão garantir a reciclagem desse material. Então, essa é uma fotografia que traz muito essa história do que é para a gente ação estruturante. Às vezes, ação estruturante é equipamento, reforma é ação estruturante. É um pedaço da ação estruturante. Exato. E como as ações estruturantes trazem a reboque a tal da adicionalidade. Afinal de contas, que bicho é esse? Adicionalidade é mais material sendo reinserido na cadeia produtiva. Material esse que até hoje está indo parar debaixo da terra, literalmente. Na melhor das hipóteses, em aterro, ou em 60% dos casos dos municípios brasileiros, ainda em lixão, bueiro, mata, ou seja lá o que for. E para gerar adicionalidade, é essencial ações estruturantes num país que ainda padece da pouca infraestrutura necessária para recuperar esse material que passa pela mão de todo mundo. Dos 210 milhões de brasileiros, todos consomem em algum contexto, de alguma forma, e todos descartam. Esse efeito, esse resultado da ação humana, oriunda do consumo, é necessário que seja colocado um olhar muito pragmático para a maneira como a gente lida com isso. Colocar de pé infraestrutura para que o comportamento possa ser alterado e essa mudança de cultura de verdade aconteça, é fundamentalmente o que a gente está fazendo aqui. Para incrementar a reciclagem nessa geração de adicionalidade, cada vez mais é necessário que a infraestrutura esteja espalhada também Brasil afora, porque a distribuição também é assim, e é um pouco isso que a gente vem mirando com esse novo ciclo que a gente entra agora na Recicleiros, certo? Isso aí. Então, a gente caiu nessa reflexão, né? Nessa, obviamente, frustração em algum momento, de que o negócio é ação estruturante e gerar adicionalidade se a gente quiser avançar com a reciclagem no país. Beleza? Então, estamos conscientes disso. Vamos começar a focar nisso, vamos atuar de uma maneira sistêmica e transversal. E aí eu trago aqui, pedi para o Rafa discorrer um pouco em cima disso, qual foi a nossa trajetória até o ponto que estamos agora, né? Até o final de 2021 e como ela aconteceu. Acho que até um pouquinho antes do que inicia essa linha do tempo, reforçar o que o Eric colocou agora há pouco. Por bastante tempo, afinal são 14 anos de estrada novamente, a Recicleiros trabalhou pontualmente, qualificando o descarte de um lado, qualificando o processo produtivo que absorve esse material do outro. E a dificuldade de ligar essas duas pontas para que a gente pudesse trabalhar de maneira sistêmica na cadeia foi algo que por muito tempo fez a gente se debater, coçar a cabeça, olhar para os resultados, bons resultados que a gente veio gerando ao longo dos anos, mas ainda se incomodar com o tamanho do esforço necessário para andar muito pouco. E muito pouco está refletido ainda nesses 4%. Depois de tanta gente qualificada e boa trabalhando nessa cadeia, a gente tem dificuldade de alavancar esses números. Pois bem, a atuação sistêmica foi a ficha que caiu para a gente, ainda em idos ali 2015 para começo de 2016, quando a gente começou a tentar incluir esta agenda na política pública. No serviço público de limpeza, ter a coleta seletiva como um instrumento estrutural para que esses índices de reciclagem sejam alavancados. Pois bem,
a gente conseguiu, ali em maio de 16, começar as articulações para o nosso primeiro piloto. E vejam, né, isso numa cidade lá do Ceará, Jijoca de Jericoacoara, onde fica a Vila de Jericoacoara, um destino turístico muito conhecido. Para que a gente tivesse o planejamento do que precisava ser feito, inclusive faseado, isso demorou já alguns poucos meses, né? Ali, entre maio e novembro, a gente teve a conclusão do plano que precisaria ser feito, que precisa de estrutura, de processo, de comunicação, avanços na regulamentação. Mas, para tornar aquele locus um lugar atrativo para poder receber esses investimentos de múltiplas fontes, não é só de logística reversa, não é só do setor empresarial nesse contexto, a gente precisava de um mínimo de segurança jurídica. E vejam, a gente percorreu quase mais 12, 13 meses, na verdade, para conseguir a fundamentação mínima necessária em termos de política pública e de contratos, para que a gente pudesse, de fato, atrair os investimentos e comprovar a nossa tese, que quando a gente tem sedimentado política pública e um ambiente propício para colocar esse projeto de pé, a coisa acontece. Conseguimos comprovar essa tese. Em 4 meses, a gente tinha recursos suficientes, captados novamente, múltiplas fontes, para colocar esse piloto de pé. E, ao longo do primeiro ano do piloto, entre reformas, assessoria técnica intensa, muitas viagens para lá, a gente começou a ver os índices de reciclagem daquele lugar subirem significativamente. Durante aquele primeiro ano, praticamente quadruplicou, 400% de crescimento, na quantidade média mensal de material coletado. E a gente falou, poxa, bingo! Quando eu tenho recursos do setor empresarial, poder público fazendo a sua parte, um trabalho sério e direcionado para poder engajar a população, dá para mexer ponteiro. E, a partir desse advento, a gente resolveu lançar o nosso primeiro processo de seleção de municípios. Afinal de contas, a gente percebeu logo de cara que sem um município não dá para fazer, certo? Acho que esse é um comentário importante. A gente aprendeu que um monte de coisa dava certo, mas Jeri foi uma praça que foi meio que colocada, assim, né? Foi, olha, surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho ali, e um dos principais aprendizados que a gente teve lá foi justamente que o que falta para realmente o negócio ser épico é justamente a gente ter um alinhamento com o poder público muito firme e muito próximo. E aí isso fez a gente pensar que não dava para a gente bater porta de prefeituras que a gente queria trabalhar. Olha, vamos fazer o projeto aqui na tua cidade? Era muito mais fácil a gente encontrar os interessados que entendessem o valor desse projeto, e aí, então, a gente abreviar um período que fica bem claro nessa timeline ali, que é o espaço entre uma ação e outra. Então, entra o programa Cidade Mais Recicleiros ali no começo de 2019, e a gente, então, faz com que os municípios concorram a uma oportunidade de estar dentro do programa. A gente abre um edital público, pede alguns requisitos, municípios se inscrevem, e aí a gente seleciona dentre 300 municípios que participaram, foi uma grande surpresa. A gente esperava que, 30, 40 municípios se interessassem pela oferta. A gente teve 300 inscrições qualificadas e conseguimos os 3 primeiros municípios. Exato, e é muito legal falar disso na presença desse primeiro patrocinador, que foi a SIG, né, Semente, acreditando nessa ideia lá no começo, né, Isa? Porque a gente se preparou, de fato, para 30, 40 inscrições. E, na verdade, foram 600, 300 qualificadas. E o que é uma inscrição qualificada? É quando um gestor público, prefeito ou secretário, efetivou aquela inscrição. Bom, no universo de 300, a gente teve que escolher 3. E foi, basicamente, critérios técnicos, claro, mas a gente percebeu ali também que engajamento, vontade de fazer por parte do poder público era algo mandatório. E que, com isso, a gente consegue, de fato, colocar o projeto em marcha de maneira muito mais rápida. Bom, entre as estruturas, os processos, toda a legislação necessária e toda a preparação de terreno, na verdade, para que esse projeto tomasse forma, a gente conseguiu, pouco antes de completar 1 ano do lançamento desse ciclo, né, da seleção dos municípios, lançar a segunda praça do programa Cidade Mais, que se somou a Jericoacoara nesse momento, que foi na Viraí, lá no Mato Grosso do Sul. Isso foi no finalzinho de 2019, e já também contemporâneo a esse processo e percebendo que a gente estava prestes a inaugurar outras praças e tendo uma demanda reprimida por esse aumento dos números de reciclagem, dos resultados de logística reversa disponíveis para o setor e tudo mais, resolvemos lançar o nosso segundo edital, certo?
já contemporâneo a este momento. E a gente teve a grata surpresa de ter 1.000 inscritos, das quais 500 e pouquinhas inscrições qualificadas, para selecionar 12 municípios. Né? Tivemos acho que uma amostra muito boa e a comprovação, pelo segundo ano seguido, de que existe uma série de gestores públicos comprometidos e a fim de trabalhar para ver essa política pública de pé. Isso aí, existe essa demanda e existe uma comprovação que cara, quer fazer um programa de coleta seletiva e reciclagem de material pós-consumo, não dá para fazer se não estiver junto com a municipalidade. Então, essa história de atuação segregada entre setor privado, né, os brand owners e os municípios, ele tende a reduzir muito o potencial dessa atuação. Então, a gente comprovou ali que a gente precisava estar junto, próximo dos municípios, brand owners e municípios, tendo recicleiros como um elo de ligação. Essa foi a primeira resposta que a gente teve. Você não vai fazer um bom projeto se você não estiver atuando em parceria com os municípios. A outra questão que a gente percebeu ali é que você precisava ter esses municípios engajados. Então, também não adiantava chegar batendo porta para falar, olha, prefeito, vamos fazer um negócio legal aqui. Você precisava bater porta ou ter a sua porta batida por quem estava a fim de fazer. E aí, então, veio a terceira conclusão. Precisamos dar um jeito de identificar esses caras. Quem são esses gestores, essas gestoras municipais que estão a fim de se engajar, de investir tempo, investir seu time em ter um negócio como esse rodando. Então, a gente chega ali no final dessa trajetória falando, bom, sabemos que a gente precisa qualificar esses municípios, identificar esses municípios e aprendemos tantas coisas até agora que não faz sentido a gente guardar só para a gente. Recicleiros, com a sua capacidade de atuação, que a gente vai falar nos próximos slides, é ainda muito pouco para realmente fazer uma grande diferença nesse país sozinhos. Então, a gente precisa sistematizar esse conhecimento, a gente precisa dividir esse conhecimento para que mais iniciativas possam fazer uso, para que municípios possam aprender um pouco do que a gente aprendeu e fazer sozinho ou fazer com outros parceiros. Então, acho que isso mostra um pouco o que é o final dessa linha, que é o assunto principal da tarde de hoje. Como que dentro dessa academia Recicleiros a gente traz uma solução especificamente voltada para o gestor municipal. Exato. E a gente chega num momento como esse, observando de maneira também muito pragmática essa timeline, percebendo como os eventos no final dela estão contraídos no tempo. Então vejam, né, o tempo que demorou para a gente ter a primeira praça piloto, colher os resultados, comprovar que isso funciona e mesmo o tempo de lançamento das praças seguintes. Quando a gente é preciso ressaltar, né, que a gente teve um período de pandemia que atrapalhou bastante a implementação de novas praças, mas mesmo assim, já no final de 2020, lançando praças novas, começo deste ano lançando praças novas, e num trabalho intensivo nessa retomada gradual e com todos os cuidados, o quanto as praças a gente tem concentrado agora, nesses últimos meses que faltam para encerrar esse ano. A equipe da Recicleiros está com bastante trabalho, tem gente aí que não me deixa mentir, e a gente chega ao final desse ano com um crescimento muito significativo na quantidade de lugares operando e, por consequência, de população atendida, quantidade de catadores envolvidos, para que a gente pudesse ter a segurança de lançar essa nova etapa em um novo formato de trabalho que pretende beneficiar muito mais gente, muito mais prefeituras e que provavelmente vai transcender a nossa própria capacidade de alcance quando a gente multiplica o conhecimento que a gente foi capaz de gerar e sistematizar. E acho que a síntese dessa linha do tempo é justamente o conceito de aprendizagem. Então, assim, a gente não parou de errar e de aprender com esses erros. A gente não parou também de tentar melhorar. E acho que isso traduz muito bem quando a gente olha, cara, municípios do primeiro edital ali de 2018, alguns prosperaram muito bem, outros não prosperaram tão bem. Municípios de 2019, onde a gente já tinha aprendido coisas, alguns prosperaram muito bem, outros não tanto. E aí eu trago um exemplo aqui que é, acho que o recordista, né, Rafa, desse processo de implantação, desde que o município é selecionado pelo nosso programa, pelo nosso edital, e entra na fase do Recicleiros Cidades, que é a implantação de fato. Eu trouxe aqui um exemplo de uma foto só para simbolizar Guaxupé, em Minas Gerais, que trouxe para a gente uma grata surpresa de que, sim, se a gente acertar bem nesse processo de conversa e de alinhamento com o município, a gente consegue recordes na velocidade de implantação,
reduz risco, reduz custo, reduz estresse e traz logo o resultado que a gente busca trazer para os catadores, para a população, para o próprio município. E aqui a gente tem uma imagem, eu espero que seja o suficiente para vocês terem uma ideia de, primeiro, o que é esse negócio que a gente leva para os municípios, que é uma parte da solução que a gente leva para os municípios, que é a própria UPMR, como a gente chama, Unidade de Processamento de Material Reciclável. Essa UPMR ela é bem padrão no nosso programa Recicleiros Cidades. A solução que a gente leva ela é padronizada em termos de processo produtivo, de dimensionamento, de equipamento, e ela consegue trazer um ganho muito interessante para isso. Nessa unidade de Guaxupé, que é realmente um lugar a se visitar, a gente teve em 4 meses o portão aberto, recebendo material a serviço da população, e acho que isso traduz muito esse tipo de acerto, de identificar a municipalidade, de dar o suporte correto, de ter um alinhamento de esforços e conseguir celebrar tão rápido assim uma unidade funcionando. É isso, eu gosto de colocar Guaxupé como um feliz encontro de um município que já vinha se preparando, que tinha avançado bastante, mas que ainda carecia de algum direcionamento do ponto de vista técnico, para olhar para suas políticas públicas, para a maneira como ia estabelecer os seus contratos de coleta, de processamento de material, de destinação, e também para colocar esse resto de infraestrutura de pé. Então, quando a gente encontra a Guaxupé, foi sim um feliz encontro, mas muito longe de ser uma coincidência. Eu acho que simboliza muito bem a importância e a relevância que tem o processo seletivo que a gente conduz e também da preparação desses municípios todos, que é o que a gente começa a embarcar agora, para que outros e mais e cada vez mais estejam preparados para, de fato, fazer a consecução disso, que é um serviço público e que pode, sim, ser potencializado com recursos do setor empresarial, que tem a sua obrigação nessa cadeia, entre outras fontes de financiamento que a gente vai explorar ao longo do tempo. Demais. E uma saga, né? Obviamente, desde, como a gente falou, são quase 15 anos já. Na virada do ano, a gente começa a celebrar o nosso baile de debutantes aqui, 15 anos de pista. E a gente tem que agradecer muito. Eu acho que essa timeline que a gente mostrou no slide anterior mostra a saga realmente, os tropeços, o joelho ralado para cá e para lá, mas seguindo sempre em frente. E a gente teve a honra, o prazer de ter junto com a gente um patrocinador que recebe um título que para a gente é muito importante, que é esse título de patrocinador semente. O cara que chega ali realmente quando não tem nada, ajuda a cavar o buraquinho, botar a semente, botar a água, ficar olhando todo dia celebrando, né, a primeira folhinha que sai, porque celebrar a árvore, a sombra, pendurar a rede é outra história. Agora ir lá todo dia regar, ver se está batendo sol e se não está, é coisa de quem tem a ver com a semente do negócio. E a gente tem esse prazer muito grande de ter a SIG com a gente quando nada disso era tão bacana quanto é hoje. Lógico, tem muita coisa para melhorar, mas as coisas são bem mais legais, tem muito mais mato nessa nossa floresta do que tinha antigamente, então é hora da gente aproveitar isso, celebrar também esse papel da SIG, que tem sido nosso parceiro de inovação, tem estado junto com a gente para passar o curativo ali no machucado, e para isso eu vou pedir uma introdução. Como a gente está nesse modelo pandêmico, a gente está com muito pouca gente aqui, mas a gente trouxe o Ricardo aqui para dar uma palavra para a gente. Posso seguir para o próximo slide aqui para entrar o vídeo? Então vamos lá. Olá, eu sou o Ricardo Rodrigues, sou o presidente da SIG Combibloc na região Américas. A SIG tem muito orgulho de ser o patrocinador semente do programa Recicleiros Cidades e de seguir apoiando seu crescimento, sendo assim parte dessa história de sucesso. Inovação e sustentabilidade são parte do DNA da SIG. Estamos muito felizes em ampliar novamente essa parceria com o lançamento da Academia Recicleiros do Gestor Público, que atuará na qualificação da gestão sustentável de resíduos sólidos com atuação nacional. O programa Recicleiros Cidades hoje conta com 16 municípios de todas as regiões do país. Até o final de 2023, serão 60 localidades em funcionamento em todos os estados do Brasil. Isso significará mais 3 milhões de pessoas com acesso à coleta seletiva
e uma capacidade de processamento de 10 mil toneladas de material reciclado por mês. Todas essas conquistas estão alinhadas com a estratégia de sustentabilidade da SIG e mostram nossa determinação de construir soluções para os desafios da reciclagem e da economia circular. Nós estamos atuando ativamente no desenvolvimento da cadeia de reciclagem no Brasil, como parte de nossa estratégia global chamada de Way Beyond Good, cuja ambição maior é a de devolver mais ao meio ambiente e também para a sociedade do que nós utilizamos. Se você é gestor público, se inscreva, participe da seletiva para o programa Recicleiro Cidades. Muito obrigado. Boa. Legal, cara. Bom demais ouvir essas palavras do Ricardo, a liderança da SIG em todas as Américas. E eu queria convidar Isabela Demarque para também falar um pouco sobre como tem sido esse processo para vocês. Afinal de contas, você também tem uma parte especial nessa história toda, certo? Eu queria agradecer, não dá para ver o sorriso, né, com a máscara, mas a gente está muito feliz, muito orgulhoso de ver esse lançamento da academia, assim, esse novo filho sendo gerado aqui. A SIG é uma empresa que tem uma estratégia chamada Way Beyond Good, que quer dizer que a gente quer ir além do bom, que a gente quer ter impacto positivo, a gente quer ser uma empresa de impacto positivo. E a gente não vê outra forma de gerar impacto positivo senão por política pública, senão por ações estruturantes, né, de impacto de longo prazo. Então, o programa Recicleiro Cidades, para a gente, é super importante, faz parte hoje da nossa estratégia. A gente, como uma empresa de embalagem, a responsabilidade que a gente tem em desenvolvimento da cadeia de reciclagem no país. E a gente está muito feliz com esse momento, com o lançamento da academia, com essa nova seletiva. E quer convidar os gestores. Se você é gestor municipal, se inscreva, participe da academia, participe da seletiva. Se você é empresa, se junte a nós, né, se junte ao programa, venha participar do programa também. Se você como cidadão também, fale com o seu município, peça para o seu município se inscrever, busque essa oportunidade. E a gente vai ter bastante história para contar. Assim. A gente está muito feliz. Foram alguns anos, né, que a gente está nessa trajetória, bastante tropeço, bastante desafio, mas muito história de sucesso, muita oportunidade, e a gente, né, o céu é o limite. Acho que a gente tem aí muito trabalho pela frente, né? O desafio é gigante, o desafio da reciclagem hoje no Brasil é gigante, então a gente tem muito trabalho mesmo para fazer, e a gente só vai fazer isso se a gente estiver trabalhando todo mundo junto na mesma direção. Então, se juntem a nós e vamos junto fazer isso acontecer. Obrigada, Rafa, obrigada, Eric. E obrigada a toda a equipe, né, todo o time da Recicleiros. Aí a gente morre de orgulho de ver esse time crescendo, né, cada vez maior. E vamos trabalhar, que a gente tem muita coisa para fazer. Obrigada, gente. Show, muito obrigado, Isa. E é isso, acho que a Isa fala tudo quando diz que é um projeto de longo prazo, porque o desafio ele foi se acumulando e se trouxe a gente para um momento em que também não tem solução mágica e nem de curto prazo pela escala que ele tem. E nessa, né, dos tropeços e tudo mais, eu acho que a coisa mais relevante é a humildade e também a capacidade de aprender com esses erros, assim como de aprender e celebrar aqueles acertos. E é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, compilando os aprendizados, celebrando os acertos e, principalmente, porque isso faz parte da nossa missão, compartilhando com todos aquilo que a gente vem descobrindo ao longo do tempo. Isso aí. E essa semente plantada juntos tá crescendo, né? Semeou, está crescendo, e é isso que a gente então traz especialmente aqui, aqui, que é, cara, um monte de coisas novas, né? A gente já falou de marca nova, a Isa mostrou que está afiada aí na hora de soltar quase um Cidade Mais Recicleiros para Recicleiros Cidades, então a gente está chegando nos nossos 15 anos, tinha uma ruguinha aqui, outra ali, a gente deu um tapa agora, fez um lift aí da marca. Vocês têm visto aí nos slides essa cara renovada de recicleiros. O programa Cidade Mais Recicleiros também ganhou um nome novo, que é o Recicleiros Cidades, como vocês estão vendo aqui na tela. E essa história de academia Recicleiros, ela está numa estrutura que esse slide mostra um pouco, que são as frentes de projeto que estão sendo consolidadas, estão consolidadas e que a gente vai desenvolver cada vez mais a partir de agora, e é por onde a gente consegue fazer
esse impacto acontecer de uma maneira mais sistêmica. Então, a Academia Recicleiros ela é composta por essas duas frentes que estão em azul, que é a Academia do Gestor Público e a Academia do Catador. O que é isso? É a sistematização de tudo aquilo que a gente vem aprendendo, é a disponibilização de uma maneira organizada desse conteúdo todo e é a transformação disso tudo num processo cada vez melhor. Então, a Academia Recicleiros está focada em gerar esse benefício para esses dois principais elos da cadeia, o gestor municipal, que precisa criar condições importantes no município, e o desenvolvimento dos catadores, que para a gente isso é parte da missão. Os catadores eles fazem parte importante da missão social do Instituto Recicleiros. Isso está na nossa missão estatutária. Isso vai muito além de simplesmente entender catadores como uma parte desse sistema. A gente está olhando para isso como uma forma de gerar mobilidade social, que também vai muito além do trabalho e renda dignos, que já seria uma grande conquista, porque a gente não vê isso acontecendo em todo canto no Brasil, muito pelo contrário. Então, temos aqui a missão do Instituto Recicleiros em mitigar o impacto ambiental do lixo e promover o desenvolvimento social, a mobilidade social dessas pessoas, desses trabalhadores. A Academia do Catador, então, vem para criar essas capacidades nesses grupos de trabalho, nesses grupos produtivos, trabalhar com esses grupos até a emancipação deles, que é a capacidade total de autonomia. A gente não vai entrar muito nisso agora, porque vai ter um evento específico sobre a Academia do Catador. Nosso foco hoje é a Academia do Gestor Público, que é esse ambiente, então, voltado para técnicos, para secretários, para gestores municipais, e é o que a gente traz hoje, então, em foco aqui. Como vai funcionar isso, que a gente lança na segunda-feira, dia 25, estaremos de volta aqui com esse time maravilhoso para falar diretamente com técnicos e gestores dos municípios. A gente vai apresentar a trilha, o ambiente da Academia Recicleiros e como vai ser, então, essa trajetória. A gente dividiu isso em 3 módulos. Módulo 1 dessa trilha é sobre a Recicleiros e o modelo de atuação. Então, a gente vai mostrar quem somos nós e qual é a nossa proposta. No módulo 2, o tema é criando condições para o desenvolvimento da coleta seletiva. E o módulo 3 sobre infraestrutura e processos para uma operação eficiente. Com esses 3 módulos, a gente acredita que a gente traz todo o conteúdo que a gente tem usado para conseguir dar suporte aos municípios do programa Recicleiros Cidades no alcance dessa qualificação, dessa eficiência para fazer da coleta seletiva uma política pública, uma agenda no município, algo muito maior do que um projeto de um prefeito, mas uma coisa que pode alçar voos muito maiores, que pode alcançar resultados muito mais potentes e, acima de tudo, possa perdurar, possa representar um legado para a cidade e para aquela população. É isso, Alemão? Eu acho exatamente isso, cara. No final do dia, aquilo que a gente está se propondo a fazer, que é colocar a infraestrutura para, de fato, mudar a cultura e ampliar a capacidade instalada, ela não vai acontecer com projetos de mandato. São projetos de legado. E essa visão republicana do gestor público, seja lá quem for, seja lá de que partido, seja lá, coleta seletiva não tem lado, se é que existem lados nessa história. Isso é necessário, é importante, é fundamental e é urgente. Então, é também nesse bojo que a gente estrutura dessa forma a Academia do Gestor Público, para poder compartilhar com todos os gestores que tiverem a fim de colocar isso de pé, o que é necessário ser feito para colocar a sua cidade em condições de ver essa política pública prosperar. Muito para além daquelas, inicialmente 3, depois com mais 12, 15, e aí vão se somando cidades, aquelas que a gente pode trabalhar. A partir do momento que a gente faz disso um processo aberto, todo e qualquer gestor público e time da administração pública municipal espalhado do Brasil afora, e não importa o tamanho do município, tem aqui as bases para colocar de pé legislação, como fazer os contratos de maneira adequada, como prover a infraestrutura, como contratar e envolver catadores nessa história. Enfim, é um projeto amplo e que, como eu disse agora há pouco, a gente espera que transcenda o alcance dos nossos próprios braços aqui dentro do Instituto. Excelente. Então, a Academia Recicleiros é para municípios do Brasil inteiro, essa é a ideia. Ela tem 2 grandes objetivos, né, que é sistematizar esse conhecimento e tornar ele acessível para todos. E tem o objetivo também de suportar aqueles municípios interessados em fazer parte do programa da Recicleiros, do Recicleiros Cidades, criar um caminho para que eles cheguem e para que eles cheguem com os requisitos necessários. Então, aqui nesse slide a gente traz
um pouco de como é a linha, né? Qual é a jornada dos municípios interessados até chegar ao fim do que é o programa Recicleiros Cidades. Começa na inscrição na academia, então a gente já está rodando, como eu falei, a partir de segunda-feira estão abertas as inscrições. O município vai ali, se inscreve, a gente vai entender se ele tem uma população que está dentro do espectro que a gente busca para o programa, que se encaixa na realidade do programa. Qual é esse espectro? Municípios com população de 32.500 até 500 mil habitantes. Esses, na hora que fizerem as inscrições, eles vão ser direcionados, né, Cezinha, para a plataforma LMS, que é a plataforma de aprendizagem onde está hospedado todo esse conteúdo. E as outras faixas populacionais, os municípios acima ou abaixo dessa faixa, esses também terão acesso ao conteúdo, mas numa outra plataforma, que é o Google Classroom. Certo, Franklin? Google Classroom vai estar recebendo essa galera. Os municípios vão passar por aquela trilha em 3 módulos, que a gente chama de trilha do conhecimento. Concluindo a trilha, eles podem submeter a documentação. Que documentação? Aqueles que são os requisitos para os municípios receberem o advento do programa Recicleiros Cidades, receberem a parceria, celebrarem a parceria, fazerem os investimentos, são aquelas coisas que dão condição para o desenvolvimento de um projeto como esse. Submetem essa documentação, basicamente, que comprova a lei de coleta seletiva, orçamento para coleta, formação de um grupo técnico intersecretarial para trabalhar junto com a gente. E aí, então, esses documentos chegam para Recicleiros fazer uma avaliação. A gente propõe eventuais ajustes que não estiverem de acordo ali na nossa visão para ajudar a sedimentar essa base. Entra numa fase, então, com os que concluírem isso de aproximação, entrevistas, aprofundamento, eventualmente uma visita técnica do nosso time. E aí, então, podemos formalizar a parceria. Existe um trâmite aqui, um rito de formalização dessa parceria. Recicleiros é uma OSC, então a gente tem um dispositivo para formalizar esse tipo de parceria muito bem sedimentado hoje no Brasil. E entramos na tão sonhada fase de implantação. Esse processo que eu falei até agora, até a implantação, é o que vai ser responsável por abreviar esse processo todo, tornar ele mais curto, mais dinâmico e mais rápido, menos arriscado para ambas as partes. Para quem investe, para quem usa o investimento para fazer a história acontecer. E aí, então, a gente entra em operação. Recicleiros tem um modelo de operação assistida, a gente está lá dentro do município com equipe técnica alocada. A gente está com um formato muito intensivo de desenvolvimento dos catadores pela Academia do Catador, até que a gente atinge o mais sonhado de todos os pontos, que é a nossa saída. A nossa saída acontece com o que a gente chama de emancipação desse ecossistema. As bases sólidas estão criadas, a população está engajada, os catadores estão absolutamente preparados, o município detém todos os conhecimentos e todos os dispositivos para fazer uma boa gestão da coleta seletiva. Aí a gente transfere os ativos, aqueles ativos que a gente colocou para formar essa operação, máquinas, equipamentos, contratos, transfere isso para a cooperativa de catadores e aí vai embora, vai fazer isso em outros lugares. Então essa é a trilha do 0 aos 60, né, que é o nosso 100 aqui, do 0 aos 60 meses, é isso que deve acontecer ao longo dessa Academia Recicleiros. É isso, eu acho que é importante dizer que esse processo, durante a operação até a emancipação, é uma verdadeira incubação que a gente faz daquele grupo de catadores, é verdade, mas também de todo aquele ecossistema, porque durante todo esse período, o Poder Público Municipal continua recebendo nosso suporte técnico para fazer a consecução e ampliação dos seus orçamentos, por exemplo, voltados ao tema, ou a submissão de projetos específicos na área para fontes de financiamento que só municípios acessam. E para os catadores, como o Eric falou, eu acho que vale a pena destacar, porque é um ponto muito importante. Além de todo o conhecimento transferido e know-how ao longo desses 5 anos, a transferência desses ativos, desses meios de produção ao final do processo, fazem com que, de fato, a promoção da mobilidade social seja atingida, porque faz parte da nossa missão estatutária, que nada mais é, no final de contas, de que, além de uma boa posição de trabalho e uma renda digna, seja proporcionado perspectiva de crescimento, perspectiva de alçar outros voos muito para além do simples trabalho com a barriga encostada na esteira, que é mais do que digno, mais do que necessário, mas também pode ir para muito além disso. Esse é o sonho grande que a gente persegue.
Isso aí, eu pus na tela aqui um slide que mostra, no final de contas, a estrutura toda do projeto e aí volta naquele ponto da cadeira de 4 pernas. Essa é a nossa cadeira de 4 pernas, essa é a ação estruturante, olhando para todos os pilares necessários para isso. Então, regulamentação, como a gente falou, isso é uma atribuição, uma prerrogativa do município, regulamentar essa prática no território. Comunicação, falar com a população, mobilizar, engajar, sensibilizar. Isso vai gerar o descarte seletivo, que também é uma prerrogativa do munícipe, né? Você compra a garrafa de água e você decide o que você faz com aquilo, aquilo lhe pertence. Se você não tiver afim, mobilizado, sensibilizado, você joga no rio. E é isso que a gente tem que evitar. A coleta e o transporte, coleta e transporte neste modelo é uma prerrogativa do município. Isso está dentro desse orçamento que a gente falou um pouco antes. Importante ter a coleta seletiva, senão você joga fora tudo que foi feito anteriormente. E aí, então, entra numa infraestrutura de processamento e de destinação final. Processamento é a facility em si, é o equipamento que vai receber e vai ter capacidade de processar com segurança, ergonomia, com dignidade e com eficiência esses materiais recicláveis. Isso é um ponto muito importante. As operações, em geral, elas são muito precárias e, por isso, são ineficientes e, por isso, custam muito por tonelada processada e acabam não sendo economicamente viáveis. Então, a gente olha demais para esse processo produtivo e para a destinação final. Não adianta nada eu ter uma lei, ter coleta seletiva, ter uma baita infraestrutura, processar o material, mas estou num lugar do Brasil que eu não alcanço o mercado. Eu não consigo fazer com que aquele material chegue na reciclagem. Então, isso também é um atributo da Recicleiros, também é um ponto muito importante que a gente trabalha e tem investido muito ultimamente para conseguir criar uma solução que possa atender o Brasil inteiro. E estar no Brasil inteiro é um pouco do que a gente vai falar agora, né? Não por acaso, como vocês sabem, principalmente quem está assistindo a gente hoje, que é o público principal dessa fala, que é o setor empresarial, são as empresas que têm investido com a gente, aquelas que ainda não têm, mas estão olhando para esse tipo de projeto, que é uma solução para a logística reversa de embalagens pós-consumo. Então, a gente tem a missão Recicleiros, gerar redução de impacto ambiental, promover mobilidade social, mas a gente tem um meio para fazer isso. O meio para fazer isso está todo nessa apresentação, grande parte dele nessa apresentação, e ele carrega o dispositivo que é o financiamento, é parte deste financiamento, vem do setor empresarial que precisa fazer logística reversa, e esse setor empresarial tem um interesse de que um projeto como esse atenda o Brasil inteiro numa determinada proporção, que é pelo menos aquilo que é representado pelo CONFAS, né? Da distribuição do ICMS, mostra quanto que a gente tem que recolher de embalagem em cada território, e aí é por esse meio que a gente vai chegar neste objetivo que está traçado e compromissado internamente na Recicleiros, mas também com vocês, nossos parceiros. Estar em 60 cidades nos 26 estados do país até dezembro de 2023, essa dimensão vai ser capaz de gerar 10 mil toneladas de reciclagem adicionais por mês, então 10 mil novas toneladas de material reciclado, atingindo com isso 3 milhões de brasileiros, 3 milhões de pessoas, não só brasileiros, obviamente, mas pessoas residentes nesses territórios que vão ter acesso à coleta seletiva e gerando 3 mil postos de trabalho direto nessas operações. É isso. Eu acho que vale demais dizer que este sonho grande só acontece porque existe uma capacidade de estruturação prévia. Você coloca de pé para ver esse gráfico subir da maneira como vocês estão vendo na tela. É importante esse entendimento e aquela linha do tempo que a gente mostrou no começo representa também muito bem isso. A capacidade de contrair no tempo e de, com os aprendizados que a gente foi colhendo ao longo do tempo, acelerar esse processo de colocar praças de pé. Eu acho que vale a pena, nesse momento, também fazer uma ponderação. Muitos perguntam, mas então quer dizer que esse trabalho todo é porque a Recicleiros é uma entidade municipalista, representa os interesses dos municípios. Outros tantos perguntam, não, mas então a Recicleiros representa o setor empresarial? Importante dizer, esse trabalho inteiro e esses números que a gente busca na tela são em cumprimento, novamente, da missão estatutária que a Recicleiros tem. E que, por consequência, a gente olha, sim, para as obrigações e interesses que os municípios e o setor empresarial têm para fazer com que eles sejam convergentes e para que a gente possa migrar da lógica de independência dessas ações para uma interdependência, porque o objeto é o mesmo. O problema é o mesmo, mas a solução é conjunta
tende a levar a gente para um patamar e uma escala muito maior do que a gente conseguiu atingir até agora. É um pouco a razão pela qual esses números estão na tela, e isso passa a ser a nossa meta de curto e médio prazo. Certo? Isso aí. E aí eu coloquei também na tela aqui um gráfico que representa a curva de resultados, né, de reciclagem dessa plataforma de projetos. Como vocês sabem, as praças elas são instaladas, né, essas soluções são instaladas em municípios que não contavam com a coleta seletiva, não contavam com a cultura da reciclagem. Então, existe uma curva de crescimento para cada projeto inaugurado. No primeiro mês recicla um pouco, no segundo um pouco mais. Isso, obviamente, vai crescendo, vai sendo reforçado com regulamentação, fiscalização, comunicação, um bom serviço com credibilidade porta a porta. E aí esse gráfico, então, representa a sobreposição dessas curvas e representa, obviamente, a data de inauguração prevista para essas 60 praças que serão inauguradas. Perfeito. E, claro, como falamos por algumas vezes, esses números que estão em tela, eles é o que a gente pretende, ao longo dos próximos anos, colocar de pé, mas é importante também a visão de que isso fica de legado. Então, não são 10 mil toneladas por mês enquanto a Recicleiros estiver operando. Uma vez emancipado, a estrutura é resiliente o suficiente para que ela perdure e, na verdade, melhore ao longo do tempo. Então, essa é a geração da adicionalidade. Essa é a premissa estruturante que está por trás dos passos que a gente dá e do objetivo que a gente persegue. Muito bom. Então, assim, essa perspectiva de até 2028 é porque a gente está falando aqui de um ciclo de 60 praças que vai acontecer desse jeito. A gente encerra 2021 com 12 praças operando, a gente encerra 22 com 40 e encerra 23 com 60. E a gente está projetando aqui 60 meses de produção de cada uma dessas praças. Então, essa curva vai se acumulando. Por que 60 meses? Porque a gente tem falado de uma lógica de permanência no território durante 60 meses. Então, esta plataforma que muitas das empresas que estão aqui hoje já nos assistindo participam, ela tem capacidade, então, projetada de 460 mil toneladas de material reciclado até 2028. Essas curvas, obviamente, elas podem ser elevadas, verticalizadas, de acordo com uma série de ações que a gente também tem trabalhado junto com vocês, como a valorização do material pós-consumo, a demanda firme por esse tipo de material para incentivar a previsibilidade, planejamento. É um pouco do que a gente tem que falar agora também, quando a gente fala de 2 produtos principais que isso aqui gera para o setor empresarial. Toda vez que a gente recicla uma tonelada de material, ou que a gente deixa esse material pronto para reciclagem numa UPMR, a gente tem ali um ativo que é o próprio material, que é interesse das empresas para que ele seja reciclado e volte a incorporar embalagens ou produtos da sua própria empresa ou de empresas parceiras. E para cada uma dessas toneladas recicladas, a gente tem um resultado de logística reversa, certo? Exato. Sem a reciclagem, ou a demanda pelo material, a reinserção desse material na cadeia produtiva, não tem as tão necessárias notas fiscais, que hoje é a materialização da logística reversa, enquanto obrigação do setor empresarial, e, no final do dia, a gente não tem compliance. A demanda pelo material firme também proporciona, como o Eric disse, previsibilidade, consequentemente, estabilidade na operação. Vejam, se a gente tem política pública, se a gente tem o serviço de coleta acessível para todos os cidadãos, se a gente tem uma infraestrutura de processamento, gente capacitada, se a gente tem a demanda pelo material para poder escoar aquela produção, a equação está fechada. Então, é um pouco na busca dessa estabilidade também que a gente está colocando de pé essa infraestrutura, mas trabalhando na outra ponta da cadeia, com quem está falando nesse momento de economia circular, com quem tem dentro da sua agenda ESG a mitigação, a neutralidade de embalagens. É por meio desta cadeia que a gente também vai valorizar esse material que, importante dizer, tem rastreabilidade de ponta a ponta, porque a gente está na porta do cidadão e atua até a porta da indústria recicladora, que vai, de fato, reinserir esse material na cadeia produtiva e conhece cada etapa do processo. Com esta rastreabilidade, sabendo quais são os atributos sociais e ambientais que estão por trás de cada tonelada que a gente recicla, a gente também pode levar para um outro patamar essas ações das empresas que investem com a gente, dos municípios que colocam esse sistema para rodar, enfim, de todo o ecossistema que a gente está tentando mobilizar.
Perfeito. Então, assim, o Rafa trouxe muito bem, né? Primeiro, cada tonelada reciclada tem uma série de atributos muito específicos desse programa pela forma como ele é feito e o que está por trás dele. E sem reciclagem, não tem resultado de logística reversa. Então, a gente vê hoje essas duas demandas acontecendo, mas nem sempre elas estão casadas. Então, tem um monte de empresa que precisa de resultado de logística reversa, mas se a gente não tiver a demanda para o material ser reciclado, não tem resultado. O resultado de logística reversa é uma consequência da reciclagem do material. Então, a gente está querendo casar essas duas ofertas. A gente quer, primeiro, fazer essa convergência, né, de você compra o material reciclável pós-consumo de uma UPMR da Recicleiros, do programa Recicleiros Cidades, ele vai com o material, com todos esses atributos e com o resultado de logística reversa associado. E que a gente possa fazer isso num planejamento melhor do que negociações pontuais, que a gente consiga estabelecer os contratos firmes de demanda, que vai gerar vantagem para todo mundo de maneira difusa, porque dá previsibilidade para os dois lados, dá capacidade de planejamento para os dois lados, e é um elemento fundamental da sustentabilidade dessa história. Colocar de pé algo como esse, como um projeto desses, depende desse tipo de contrato, desse tipo de segurança de planejamento, algo muito importante que a gente está buscando aqui. Eu aproveito aqui o gancho para trazer uma pergunta que chegou para a gente aqui, da Júlia Pegorer, que é: qual seria o tempo e investimento médio para a implementação do programa nos municípios? Muito boa pergunta. A gente falou que a gente fica 60 meses no município, em média, porque esses 60 meses acomodam as atividades necessárias para o fortalecimento dessas bases. Então, dentro desses 60 meses, tem o programa da Academia do Catador, que dura cerca de 38 meses, 38 meses de formação em diversos âmbitos: liderança empreendedora, relacionamentos, operação e gestão. Existe o período de investimento em si, até que essa operação se equalize, porque, afinal de contas, você monta uma planta como essa, você põe um monte de gente sendo treinada para trabalhar, e essas pessoas não podem esperar a população começar a descartar seletivamente e tudo casar para começar a levar dinheiro para casa. A gente está falando de uma população extremamente vulnerável. Então, tem também o período onde essa operação atinge o break-even e que ela retorna parte dos investimentos que são feitos para que isso pare de pé. Esse período está definido em cerca de 60 meses. Os investimentos acontecem de maneira gradativa ao longo desses 60 meses em várias frentes. Param de acontecer exatamente quando a gente tem o break-even point, o ponto de equilíbrio econômico da operação, ou seja, quantidade de material que entra com a taxa de eficiência de produção e o valor de comercialização disso, tem a ver com os contratos que eu falei um pouco mais cedo, eles fazem com que aquela operação pare de consumir caixa da Recicleiros, ela passe a ser autossuficiente. Então, nesse período que eu falei, já respondendo, tempo médio de investimento, o tempo médio está ali circulando de 4 a 6 anos, depende de questões específicas do território, e o volume investido até que uma operação atinja a emancipação é de cerca de 5 milhões de reais. Então, cerca de 5 milhões de reais investido em cada uma das cidades para que a gente tenha uma operação como essa parando de pé com todo o nível de qualidade que a gente está buscando. E uma outra pergunta da Andréia, Portugal, aqui, que é: qual é a contrapartida do município? Então, casa com isso que eu falei agora. A contrapartida do município, que a gente mostrou um pouco antes aqui, é o comprometimento em desenvolver as bases que dão sustentação para um programa como esse se desenvolver de maneira sólida. O que é, então? Engajamento, que é uma coisa um pouco subjetiva, mas ele se traduz no que o engajamento entrega para a gente. A gente gostaria de trabalhar com municípios, gostaria não, a gente quer, né, é uma prerrogativa, trabalhar com municípios que têm uma lei de coleta seletiva instituída e não via decreto, certo, Cezinha? Qual que é a diferença? Via decreto, o prefeito... Dá para ouvir o César? Não. Peraí, Cezinha, queria te ouvir aqui. Mas não pode pegar o microfone. Só... pegar o microfone aqui, deixa o CH. Boa. Não estava previsto no roteiro essa participação especial, mas ela é importante para falar exatamente desses dois aspectos da lei de coleta seletiva. Legal, Eric. Dá licença aqui. Tá ligado já. Obrigado, mano. Via decreto, na regra do jogo, né, quando o prefeito, por si só, dá aquela canetada, né? Então, ele monocraticamente decide fazer algo. Isso existe um risco muito grande, porque o próximo chefe do executivo, também via canetada, pode derrubar
aquele decreto que foi instituído pelo chefe do executivo, no caso o prefeito. Quando a gente tem esse processo, uma lei promulgada via Casa Legislativa, a gente está com os representantes do povo, né? Que o povo escolheu, então a gente tem um processo muito mais democrático e, dessa forma, muito mais resiliente. Então, essa lei, para ser derrubada, só via um novo processo que ocorre na Casa Legislativa, sem correr o risco de um chefe do Executivo, portanto, decidir derrubar a coleta seletiva. Espetáculo. Obrigado, César. Então, lei de coleta seletiva via Câmara de Vereadores. Outra contrapartida é o município executar o serviço de coleta e transporte, que ele já faz hoje. O município hoje coleta e transporta todo o resíduo e, se esse município não está reciclando, ele tem que levar até um aterro sanitário, uma operação custosa cada vez mais, porque vai ficando cada vez mais longe, né? Os aterros superlotam e a gente tem que abrir novas frentes, geralmente mais distante dessas cidades quando existe. Então, a solução ela tende a reduzir custos para o cofre municipal quando o município passa a transportar grande parte daquele volume para um facility, um galpão que está instalado dentro da cidade. Então, executar coleta e transporte, e a gente vê essa capacidade de executar coleta e transporte via orçamento específico para isso no município e a contratação ou a execução com bens próprios, né, caminhões próprios da prefeitura, mas a execução então dos roteiros de coleta. A prefeitura bota a lei de pé, tem orçamento e contrato para fazer a coleta do material, e aí entram alguns outros requisitos diferenciais que estão ali na plataforma, a gente vai circular nela um pouco mais daqui a pouco, que é um grupo de trabalho intersecretarial. É muito importante um projeto desse se desenvolve quando a gente tem assistência social, obras, infraestrutura, meio ambiente, né? Educação, Secretaria de Educação. Então, isso é um grande diferencial, você ter um grupo nomeado pelo prefeito e que a gente tenha também, obviamente, uma área para instalar a unidade de triagem. Tem municípios que simplesmente não têm um galpão. A gente precisa de uma área de 700 a 1.000 metros quadrados para operar uma boa infraestrutura em municípios desse porte. Então, o município pode ter um próprio público interessado em disponibilizar para essa atuação. A gente vai entrar com reformas, com adequações. Ou, se o município não tiver um próprio público, que exista um galpão que possa ser alugado naquele município. Certo? Então, basicamente, Andréia, esses são os pontos principais de contrapartida dos municípios. Beleza? Vamos lá. Tá bom, se tiver mais alguma pergunta aí, passa para a gente. Eu acho que daqui a gente vai direto para a plataforma. Aí eu vou pedir de novo aí para o pessoal passar a imagem para a gente. Deixa eu ver se eu tenho que pular slide, eu não estou mais conseguindo. Não sei se eu desliguei aqui. Só passa um aí para a gente ver se tem. Eu acho que não tem mais um slide. Esse é justamente o último, onde a gente vai para a plataforma. A gente vai entrar aqui, então, no link que vai estar disponível para todo mundo a partir de segunda-feira. Os municípios vão acessar esse link e vão conseguir, então, fazer a inscrição na Academia Recicleiros e conhecer a plataforma, então, que suporta todo esse conteúdo. Muito importante. Vai lá, Rafa. Não, eu ia só dizer, então, enquanto o pessoal coloca o link, né, algumas das coisas que a gente também tira, que também são valores importantes dentro dessa estrutura e desses números. Poxa, 60 cidades, 460 mil toneladas. É um projeto muito grande, de fato, pelo menos perto daqueles que a gente já encarou aqui. A questão é que, ainda assim, isso representa 1% dos municípios brasileiros. Ou seja, sozinhos, a gente tem a certeza absoluta que a gente não vai resolver problema nenhum. Essa é uma das razões pelas quais a gente cria uma estrutura de academia para essa transferência de know-how. Mas é muito importante dizer também que esta plataforma se presta, e aí tem uma parte laboratorial mesmo nisso que a gente está fazendo, de coletar 100% dos dados. Dados de rota, conversão e adesão da coleta seletiva da população, dados de produtividade dentro do galpão, dados de manutenção de máquina, dados de mecanismos diferentes de cálculo da distribuição da receita dentro da organização de catadores e as experiências de governança que surgem a partir dessas 60 unidades operando. Ou seja, tudo isso também gera aprendizado. E a premissa é que esse aprendizado seja sistematizado e compartilhado. E é por isso que a gente olha tanto para dado.
A gente gosta muito da frase, aquilo que a gente não mede, a gente não controla, aquilo que a gente não controla, a gente não melhora. O time da Recicleiros, a parte técnica ali, está cansado de me ouvir falar isso, eu vou repetir isso até o fim da vida, porque é perseguindo isso que a gente está colocando isso também de pé, essa plataforma de 60 cidades. Ao final desse processo, a gente vai, no mínimo, poder compartilhar aquilo que não dá certo, e eu espero poder compartilhar também tudo aquilo que deu certo. É um pouco da nossa visão para essa construção que a gente está colocando de pé agora. Verdade, super importante isso, porque isso é uma tônica fundamental para o que a gente faz aqui e da capacidade que a gente tem de colaborar com outras iniciativas. Então, os processos, como eu mostrei na foto ali de Guaxupé, estão absolutamente padronizados, sistemas de aquisição de dados rodando em todos os galpões para que a gente possa começar a gerar essa massa de dados, começar a gerar a possibilidade de interpretação delas e de entender o que funciona mais, o que funciona menos. A gente está com um projeto também muito bacana chamado Vox Lab. O Vox Lab é um dos nossos laboratórios de inovação voltado para a mudança de hábito para a reciclagem. Então, ele consiste basicamente nesse formato, que é muito Recicleiros, de testar, acertar, errar, registrar e sistematizar isso. E é fundamental porque um dos principais gargalos é justamente como é que a gente faz para pessoas que a vida inteira tiveram uma determinada atitude mudarem seus hábitos e passarem a colaborar com o descarte seletivo. Sem isso, sem cada um dentro de casa resolvendo mudar o hábito, né? Eu jogava tudo aqui, agora eu jogo metade aqui, metade ali. Algo que parece tão simples, mas às vezes é tão desafiador. A gente precisa aprender sobre isso. E também o Vox Lab é uma dessas ferramentas para trazer dados, para gerar inteligência e melhorar a eficiência. Então, esse contexto todo de aprendizagem, ele está vivo e ele está o tempo todo sendo fomentado, até porque a gente está num terreno muito novo, num terreno que poucas iniciativas têm tanta informação pronta para a gente trabalhar. Então, muito bem lembrado, isso é parte importante. E aqui também é parte importante, antes da gente entrar finalmente na academia, a gente está aqui na porta dessa academia querendo olhar como está lá dentro, e lembrar que essa academia nova, que está saindo agora, que eu preciso fazer alguns reconhecimentos aqui, porque não foi um desafio pequeno, nada tem sido, né? O Rafa falou de uma frase que toda hora está lá na Recicleiros, que é essa de medir e tal. A outra frase que tem ficado bem famosa é: não olha para baixo. Então, assim, olha para frente e vai. E eu estou vendo que a galera está realmente com esse espírito, e é só por isso que a gente consegue fazer. Eu acho que quando a gente olha muito para baixo, a gente perde a coragem de avançar e de tentar o novo. E eu preciso reconhecer esse time, que hoje é um time, para a gente, gigante. Né? A gente nunca teve uma equipe desse tamanho, a gente nunca teve tanta gente boa, dedicada dessa forma ao que a gente está fazendo. Reconhecer os esforços desse núcleo que se criou para a gente entregar esse projeto dentro da área de implantação da Recicleiros, aqui gerenciado pelo Rafa Camarinho, com o Franklin, com o Fábio, com o Cezinha, com o Bruno ali do jurídico e com todo o marketing que está, cara, de ponta cabeça trabalhando para fazer isso tudo acontecer, com a área de operações que o Rafa comanda e com parceiros, cara, como o Tropical, que também representa demais, cuida da parte de arte com a gente, Léo Learning, que também deu um gás absurdo. Léo Learning, se vocês quiserem fazer coisas EAD, por favor, falem com esses caras que eles podem salvar a vida de vocês. E, obviamente, a SIG, que está com a gente sempre nisso. Então, Cezinha, eu vou pedir para você mostrar um pouco da casa aqui. A gente vai passar o link para todo mundo poder dar uma olhada em como funciona. A Academia Recicleiros, ela está começando, então ela não vai parar de evoluir. Isso aqui é uma coisa absolutamente beta e aberta, já tem muita coisa boa, a gente acredita que o que tem aqui é o suficiente para os municípios fazerem essa jornada e com certeza atuarem de uma maneira muito mais efetiva com o tema, mas ela não para de evoluir. O conteúdo está formado entre vídeos e materiais didáticos. Então, o município entra nos módulos, vai consumindo informação por vídeos, como esse que a gente está vendo, né? Acho que aqui a gente vai cair justamente na tela dos módulos. Aí você escolhe ali, eles são sequenciais, né, Cezinha? O município cumpre o módulo 1, cumpre o módulo 2 e o módulo 3. Aí, cumprindo esses módulos, ele já vai ter o conhecimento de todas as aplicações necessárias, dos documentos, dos requisitos que a gente pede. Ao longo desta jornada, especialmente agora no lançamento da academia, a gente vai ter lives específicas programadas. Quantas lives? 5 pelo menos, né?
Então a gente tem 5 lives programadas para os próximos dias aí, para as próximas quinzenas, e o objetivo dessas lives é atender aos gestores municipais, aos times dos municípios, para que a gente dê suporte aos temas que estão aqui na academia. O pessoal entra, consome o conteúdo, tem dúvidas, a própria plataforma LMS tem toda a estrutura para os municípios conversarem com a gente, é um secretariado, né? Um sistema de secretariado que existe ali, então a gente consegue conversar, a gente consegue tirar dúvida, temos um time dedicado ao atendimento desses municípios, então não há esforços poupados para fazer com que a jornada seja um sucesso, que todo mundo aproveite demais. E existem essas lives, então, onde a gente vai também sentir quais são as principais dúvidas, vai trazer o nosso time de jurídico, vai trazer o time de comunicação, vai trazer quem a gente entender que é necessário e que existe demanda para dar suporte a esse aprendizado. Certo? Então, eu acho que está apresentado aqui, o recado está dado, não sei se Rafa tem mais algum complemento, se eventualmente tiver mais alguma pergunta aí da galera, não. Então, acho que só fazer uma frase final. Eu já agradeci um monte de gente aqui também. Queria te ouvir. Eu acho que Eric disse muito quando falou, olha, não olha para baixo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a corda nunca teve tão bem amarrada. A gente nunca teve tão bem preparado para poder andar por ela. A rede de segurança embaixo nunca foi tão robusta. Ou seja, o desafio é gigante. Coragem, olha para frente, caminha. Mas é muito bom saber que a gente está, acho que com mais estrutura e mais bem suportado do que nunca, batendo aí, sei lá, 60 e tantos recicleiros já na casa, o número cresce todos os dias, já até perdi a conta. Muito bom estar aqui, cara, muito bom estar aqui e ver isso nascer, ainda que seja só o começo de uma nova fase que ainda deve perdurar por bastante tempo. Vamos juntos. E também, acho que super importante reconhecer aqui um outro oxigênio vital para essa história, que são as empresas que investem para fazer logística reversa por meio do programa Recicleiro Cidades, para as empresas que investem comprando material para ter isso dentro da sua cadeia produtiva, para aquelas que investem para ver o desenvolvimento tecnológico acontecer. Vai ser muito arriscado falar nomes aqui, mas eu vou tentar. Algumas eu vou consolidar em associações para não cometer o equívoco de deixar alguém fora, mas a própria BASF, que a gente tem um projeto importante em parceria, é uma investidora do programa Recicleiro Cidades também, apesar de não ser um brand owner, mas tem outras atuações com a gente. Nestlé, Heineken, JBS, PIF-PAF, Aurora, oh meu Deus do céu, como eu vou fazer isso? Cargill, Bunge, precisaria de uma cola aqui. Todo o setor de proteína animal, a BPA, historicamente, todo o setor de produtos para animais de estimação, a Bimpet, é necessário reconhecimento, a Abiov de óleos vegetais, Red Bull, que historicamente também investe conosco desde lá do começo. Red Bull estava no comecinho ali, exatamente, muito importante falar isso. Tem uma porção e seguramente a gente vai tomar bronca porque esquecemos de alguém, mas não tem problema. É muito legal quando a gente olha a estrutura do programa todo e vê, assim, sei lá, centenas e centenas e centenas de CNPJs investindo conosco, mas muito mais do que colocando dinheiro para ter compliance, acreditando na construção de um jeito diferente de fazer e que é de fato importante para o Brasil, como a gente também acredita que é. Isso aí, coragem para a inovação. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês divulguem isso nos municípios também, onde vocês têm sede, fábrica, interesse de ver participando, onde vocês moram, onde moram seus pais. Ou seja, está aberto, a gente quer contribuir, agradecer a atenção, ao prestígio, novamente ao Onono pela receptividade, essa equipe técnica aqui do Onono que, meu Deus, acho que eu não consigo mais fazer agora de outro jeito. E valeu, estamos aí à disposição de todos, fiquem com Deus. Valeu, e um beijo. Somos pelo todo. Somos pelo todo, é isso aí. Valeu, Rafa. Valeu. BASF. We create chemistry.